Uma alegria muito grande estar com vocês hoje aqui, hoje à noite. Ano passado nós estivemos juntos neste lugar. Essa plataforma era ali e não era desse jeito, ela tinha sido improvisada do lado de lá. Mas é muito agradável a gente ver que no ano que passou as obras prosseguiram aqui. O lugar está muito melhor dessa vez e no ano que vem vai estar melhor ainda. E daqui a, quem sabe, mais um ano, nós não vamos ter nenhum espaço vazio aqui, mas todas essas arquibancadas vão estar cheias de moçada do país inteiro que vai vir ouvir a palavra e crescer no Senhor Jesus. Amém? Você está feliz? Está mesmo? Quem é que vai assistir o jogo hoje à noite? 10h30. Parece a moçada do jogo. Quem foi que viu o vôlei hoje? Certo. Quem é que sofreu com o fato do Brasil ter saído fora da final? Quem sofreu só um pouquinho? Quem sofreu muito? Quem não deu a mínima? O que foi isso? Foi o tetra? Vencer um tetra dá assim cartucho pra gente perder 10 campeonatos de vôlei, é isso? Vamos ficar em pé, gente. Eu conheço um bocado de gente na igreja que desenvolveu hábitos do seguinte tipo: são pessoas que têm carro, às vezes quando elas acham que o carro está com algum defeito, elas vão lá, estendem a mão assim sobre a máquina do carro, repreendem o defeito em nome de Jesus e vão adiante. Às vezes o carro vai bem. E outro dia eu ouvi uma história interessante de um indivíduo na Índia, um cristão muito piedoso, que estava levando um missionário de uma cidade para outra. E quando ele ligou o carro para sair, ele percebeu que estava havendo um problema. O carro não estava respondendo muito bem, a ignição não estava funcionando. Ele falou para o missionário: espera aqui. Foi lá do lado de fora, botou a mão assim no motor, fez uma oração forte, disse para o carro caminhar, ligou, o carro funcionou, ele foi embora, virou para o missionário e falou: não disse? O meu carro é movido à base de oração. E aí ele foi descendo, dirigindo na estrada, uma estrada muito íngreme. De repente o carro parou de vez. E ele foi lá fora, botou a mão em cima, orou, ligou de novo, orou. E o carro não andava, e o missionário disse: o que foi? Você não quer abrir o motor para ver o que é? Ele falou: não, o meu carro anda na base de oração. O missionário: eu sei, mas ele tem uma máquina, por que a gente não abre para dar uma olhada? Lá pelas tantas convenceu o rapaz a abrir o carro e viram que o problema é que a gasolina tinha acabado completamente, né? Então olha aqui para mim. Num encontro como esse, às vezes a nossa tendência é pensar que as coisas que valem são apenas aquelas que a gente faz na emoção e na intuitividade, sem precisar pensar muito. Eu quero dizer a você que nós somos seres intuitivos e precisamos de todas essas coisas absolutamente mágicas da fé, que celebra com intuição a Deus. Mas chegou também hoje à noite uma hora para você botar gasolina no carro, certo? Abastecer, fazer a sua parte. É por isso que esse encontro tenta equilibrar isso. Muita alegria de quem até repreende a máquina, mas também momentos para a gente abrir a palavra e abastecer para valer, em nome de Jesus. Agora, no ato de abastecer, a gente não pode virar apenas pessoas extremamente complicadas, que ficam pensando tanto em como é que se vive a fé cristã, que esquecem e desaprendem a caminhar. Isso me faz lembrar de uma fábula entre um sapo e uma centopeia. A centopeia andava muito bem, com aquelas suas 100 pernas, sem nenhum problema. Até o dia em que o sapo chegou para ela e falou: dona centopeia, quando a senhora começa a andar, qual é a primeira perna que mexe? E a centopeia está parada até hoje, porque ela não conseguiu ainda ver qual delas mexe. Ela vinha andando por milênios, sem pensar qual a primeira perna que mexia no ato de andar.
Daí para frente ela ficou tentando ver qual das 100 é a primeira que mexe, nunca mais ela deu um passo. Às vezes eu também acho que no nosso meio a gente corre o risco de ir para outro extremo. É gente que fica tão preocupada em querer racionalizar toda a fé, que aí não faz mais nada. Não prega, não celebra, não vive, não vai mais a lugar nenhum, não intensifica a sua fé, não deixa as coisas acontecerem, porque fica com síndrome de centopeia, querendo ver qual é a primeira perna que mexe. Então nem um extremo, nem outro. Nós queremos crescer na palavra e viver a palavra em nome de Jesus. Amém? Quem trouxe Bíblia? Deixa eu ver a sua Bíblia aí. Ótimo. Que beleza. Então abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Daqui para frente a gente vai prestar toda a atenção na palavra de Deus. Mateus, capítulo 18. Se você encontrar alguém sem Bíblia ao seu lado, estenda a Bíblia para essa pessoa ler com você, tá bom? Mateus 18, do verso 7 ao verso 9. Leia comigo em voz alta, por favor, todos nós. Ai do mundo, juntos, mais uma vez, ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Ó Pai, eis aqui a tua palavra. E nós pedimos agora que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, sobre a nossa mente e coração, sobre nossas emoções e pensamentos, para que a tua palavra entre fundo no ser de cada um de nós. Nós queremos pedir agora que tu pegues todo o pensamento nosso, mesmo aqueles que são totalmente contrários a ti, e que tu pegues esses pensamentos todos e os leve cativos, e que tu os submetas hoje ao senhorio de Jesus Cristo. Nós queremos que a tua palavra nos vença, e queremos que a tua palavra prevaleça contra a nossa rebelião natural de coração e de mente. Queremos sair daqui conformados com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Foi há muito tempo atrás, talvez há uns 25 anos, a primeira vez que eu ouvi a expressão corta essa. E quando as pessoas começaram a falar pela primeira vez, corta essa, cara, corta essa, bicho. E essa é uma expressão que pegou, até hoje a moçada ainda diz isso. Ela teve o seu ápice, corta essa, depois ela desceu um pouquinho, parou de falar um pouco, mas de uns 3, 4, 5 anos para cá eu tenho ouvido de novo a moçada repetir isso nas situações as mais variadas, nas novelas, na rua, nas conversas, o corta essa voltou. E hoje de manhã, quando eu estava meditando nesse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, a primeira imagem que me veio à mente foi a dessa expressão, corta essa. Ou seja, se eu tivesse que pegar esse texto que a gente leu e transferi-lo, trazê-lo forte para o nosso próprio contexto, para a nossa situação, eu diria a você que o que Jesus está dizendo aqui é corta essa, irmão. Tem certas coisas que você tem que cortar. E não foi a geração do final do movimento hippie que inventou isso. Ou seja, foi Jesus aqui no Novo Testamento que está dizendo que há horas em que a gente tem que dizer corta essa mesmo. Porque se você deixar esse negócio crescer, ele pode ser extremamente danoso, pode ser ruim para a sua vida. Que no Novo Testamento, especialmente no Evangelho de Mateus,
há duas situações e há duas passagens nas quais Jesus diz esse corta essa. Primeiro foi aqui, Mateus 18, de 7 a 9, quando ele diz, olha, virão escândalos no mundo. E algumas pessoas que são cristãs, ou que dizem que creem em Deus, ou que estão buscando dizer para o lado de fora que elas têm alguma relação comigo, elas vão produzir escândalos muito feios. Vão vir escândalos. Mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Por isso, para evitar o escândalo, corta essa. Se for preciso, arranca o olho. Se for preciso, corta a mão. Se for preciso, decepa o pé. Corta essa de escândalo, é o que Jesus está dizendo. Segunda passagem onde ele usa a mesma linguagem, a mesma figura, é em Mateus, no capítulo 5, no verso 28, onde ele tinha acabado de falar de adultério, e aí ele conclui dizendo, porque em verdade eu vos digo, que qualquer um que olha para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. E aí ele diz, corta essa. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Se a tua mão te faz tropeçar, corta. Se o teu pé te faz tropeçar, decepa, mas corta essa. Minha pergunta é, o que será que Jesus está querendo dizer com isso? No passado, especialmente na chamada Idade das Trevas, ou no período medieval, os monges, os gurus, os meditadores, os contemplativos cristãos, as pessoas que viviam nas montanhas, nos mosteiros, afastadas da sociedade, pegaram essas palavras de Jesus e as tornaram literais e as levaram aos extremos. Ou seja, houve gente que furou o olho, porque não conseguia se ver livre de olhar para uma coisa que lhe era cobiçosa, gostosa de ser vista. Houve gente que cortou a mão, porque tinha o vício de apanhar alguma coisa inapropriadamente. Houve gente que decepou a língua, porque não conseguia parar de mentir. Houve gente que se flagelou de maneira física, forte, porque eles não conseguiam atingir aquele que eles achavam era o ideal que Jesus estava convidando os discípulos dele a praticarem. Por isso a pergunta que eu queria que você fizesse comigo agora é, o que é que Jesus quer dizer com essa questão do corta essa? O que será que ele quer dizer com essa coisa do arranca o olho? Será que isso tem alguma coisa a ver com o fato de que você gosta de olhar para as gatinhas? Hoje um dos meus filhos, assim que eu cheguei no hotel, me deu uma telefonada, não vou dizer quem é, que é para não entregar o santo, e se eu disser, ele não vai me perdoar, ele vai dizer, papai, você me fez pagar o maior mico lá, essa coisa toda. Mas ele me telefonou, a primeira coisa que ele me disse quando ele pegou o telefone, falou, papai, você não vai acreditar a quantidade de gatinhas maravilhosas que estão neste congresso. Falei, te segura, garoto. Será que isso tem alguma coisa a ver com as gatinhas do congresso? Jesus está mandando arrancar o olho para não ver as gatinhas? Será isso? Ou será que isso tem a ver alguma coisa com gosto estético? Quando você vai à praia, é óbvio que você não inicia olhando as mulheres de 200 quilos de peso, não é? São aquelas garotinhas que passam absolutamente contornadas e que chamam a sua primeira atenção. Mesma coisa com as meninas, numa situação muito menos comprometedora, porque os homens reagem a essa coisa estética de uma maneira mais violenta, mais compulsiva, mas as mulheres também. São os gatos com aquelas pintas e contornos de surfista numa praia que pegam você de saída, né? Os gordões, nariz imenso, ombro muito estreito, desconjuntados, ou as mulheres na mesma situação, só se impõe numa relação. Quando você começa a conversar, a ouvir, dizer, puxa, ele não é tão bonito, mas é gente muito fina, não é? E às vezes é fina mesmo, né? Ou você então começa a dizer, puxa, apesar daquele nariz enorme, mas o olfato espiritual dele é maravilhoso, ele percebe as coisas muito rapidamente, e aí você se apaixona pela pessoa, mas você
geralmente contempla no primeiro contato, na primeira olhada, o elemento estético. E não há nada de errado com isso. Eu conheço muitas moças que hoje estão apaixonadas pelos rapazes mais esquisitos do mundo, porque descobriram no segundo, no terceiro encontro, que por trás daquela cara esquisita tinha um ser humano belíssimo. Mas a primeira relação foi com a estética, e se o indivíduo não fosse tão interessante por dentro, ele dificilmente teria conseguido se impor, mas não há nada de errado com isso. Eu às vezes vejo a moçada num sacrifício horroroso, dizendo para si mesmo, quase como monges urbanos e modernos, em nome de Jesus, ela não é essa gatinha que eu estou pensando que ela é, ela não é essa beleza toda, mas ela é. E Deus sabe disso. Você sabe disso. Até o diabo sabe disso. E ela sabe disso. Será que quando Jesus diz arranca o olho, ele está dizendo de alguma forma que você tem que negar o valor da estética? Eu pessoalmente não acredito que é isso. Eu acredito que quanto mais a gente tenta negar as coisas que são objetivamente reais, mais neuróticos e mais adoecidos a gente se torna nessa área. Você quer ver essa coisa diminuir profundamente? Amanhã no tobogã que tem aqui, no toboágua, ao invés de você chegar e ficar dando chicotada assim no olho, pai, não olha para lá, ô Flávia, sai da frente, essa coisa toda, por que você não chega, levanta os olhos para cima e diz, Jesus, eu te agradeço, porque tu fizeste essas meninas lindas. Você sabe quem é que não vai gostar disso? Quem não vai gostar disso é o diabo. O diabo precisa que você encha a sua observação de impureza. Ele precisa que você transforme o seu olhar num motel. Ele precisa que você construa alguma coisa pornográfica no seu olhar. Mas se você chega e enche isso de santidade, de gratidão real, que diz, ela é uma graça mesmo, Jesus, louvado seja o teu nome. Que não a criaste parecido com um poste de ferro, mas com um ser humano interessante. E aí a coisa começa a diminuir dentro de nós. O que Jesus está querendo dizer com arrancar o olho, se for preciso? Arrancar o olho, gente, tem relação com aquela possessão visual do outro. É quando você põe o olho em cima e você possui com os olhos. Quando isso acontece, alguma coisa doentia e pecaminosa entrou no coração. Seja quando o rapaz olha e possui visualmente a moça com os olhos, ou seja quando você com os olhos possui o carro do seu vizinho, seja quando você com os olhos possui alguma coisa que é do outro, quando você rouba com o olhar, você entrou nesse filão, nessa área, nessa situação na qual alguma coisa precisa ser feita. E se isso se transforma em alguma coisa radical, cotidiana, sistemática, insistente, que vai e que não para, e que vira um hábito, que vira uma mania, que vira quase uma tara, que vira uma obsessão, Jesus diz, a intervenção tem que ser radical. Corta essa. Outro dia eu encontrei um homem que me dizia que ele não podia jamais ir à praia, porque toda vez que ele ia, ele pecava, e ele tinha 50 anos de idade. Falei, então, meu amigo, há quantos anos você está tentando fazer isso? Ele falou, há 30 anos que eu tento. Eu digo, então corta essa. Para ti o conselho é esse. Se você não conseguiu até hoje lidar com isso, Jesus está dizendo que pode haver a situação em que alguém não consiga, e nesse caso é melhor cortar essa. O que Jesus está querendo dizer com cortar a mão? Será que isso tem a ver com o fato de que você é bom de cortada na rede de vôlei, quando você dá uma cortada, pá! Aí bateu na cara do irmão a sua cortada, e você ficou assim triste, sentiu no coração que tinha que nunca mais cortar?
Ou será que isso tem a ver com o fato de que você desmunheca? Sabe a desmunhecada? Alguns rapazes dão uma desmunhecada feia, né? A gente não sabe se a gente está falando com o João ou com o Clodovil, né? Porque ele dá aquelas desmunhecadas. E aí o que Jesus está querendo dizer? Corta a tua mão se ela te faz tropeçar, porque você desmunheca? É isso que ele está querendo dizer? Ou será que isso tem a ver com aquela sua mão boba no namoro? Sabe aquela mão boba, mão nervosa de namoro? Aquela mão irresponsável, mão incontrolável, aquela mão que você diz, eu não sei o que acontece, eu digo, não vai lá, mas quando eu vejo ela já foi. Sabe aquele filme, eu acho que foram Os Monstros? Tinha uma mão assim, qual foi o filme que passou outro dia aí? Família Addams, tinha uma mão, né? Que andava sozinha. E a gente vê por aí muita mão boba, namorando. O que será que Jesus está querendo dizer com corta a mão? Isso tem a ver, gente, com as nossas ações em geral, incluindo todas essas coisas que de alguma forma se tornam hábitos, se tornam produções, ações da gente sistemáticas que violam, que agridem aquilo que Deus estabeleceu como referência para não ser violada. O que Jesus está dizendo é que há certas ações que trabalham contra a gente. Você não faz isso porque no fim isso é um bumerangue. Você faz e o negócio volta, bate em você. Se isso começa a acontecer, se o que você pratica, se o que você produz, se as suas ações são coisas que acabam se voltando de maneira destrutiva ou suicida, fazendo mal a você ou à vida dos outros, arranca isso. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês de algumas ações cortáveis nessa área. Primeiro, existem aquelas ações contra nós mesmos. São coisas que a gente faz, gostando de fazer, com prazer enquanto faz, sem perceber que elas são suicidas. Elas voltam sobre a gente, elas arrebentam e destroem a gente. É igual picanha, gordurosa, não é? Quando a gente come com a gordura e tudo. Dá prazer? Dá. Agora, pode ser que entupa as tuas artérias. E pode ser que você morra de prazer. De que ele morreu? Morreu de prazer. Comeu picanha até não poder mais. Se engordurou todinho e morreu. Havia prazer? Havia um prazer. E se havia consciência de que aquele prazer podia levar a isso, eu diria que havia um sentimento suicida embutido no prazer, que apesar de saber do resultado, você não conseguiu parar o processo. E geralmente o pecado é assim. Ele traz aparentes e imediatas compensações de prazer, embutido nele a algo profundamente suicida e destrutivo. Então, o primeiro exemplo que eu queria dar aqui dessas ações que precisam ser cortadas são aquelas que a gente faz contra nós mesmos. São coisas que a gente faz e que fazem mal à nossa própria existência. Quer dar uma olhada nelas? Abra aí em 1 Coríntios. Veja 1 Coríntios comigo, capítulo 6. E dê uma olhada no verso 18, que você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo alguma coisa desse tipo. 1 Coríntios 6, verso 18. Preste atenção. Ele diz: fugir da impureza. Você pode ler em voz alta comigo? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Você quer repetir isso comigo? Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Mais uma vez, todos nós juntos. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Agora olha aqui para mim, todos vocês. É difícil a gente imaginar que numa sociedade como a nossa, onde há todos os estímulos possíveis para que um rapaz e uma moça concluam um processo de atração física,
levando isso às vias de fato numa consumação sexual, onde tudo em volta estimula nesse sentido e onde há uma filosofia de permissividade, de indução a isso, é difícil imaginar que aquilo que Paulo está dizendo é verdade, mas é. Ele diz: aquele que pratica a imoralidade está pecando contra si mesmo. Se o maior agredido no processo da imoralidade é você. E se Deus diz isso, Ele tem todas as razões do mundo, possíveis e imagináveis, para afirmar que alguma coisa pode estar sendo deteriorada dentro de você com essa prática. Então, a palavra de Deus diz, e Jesus afirma: corta essa. Segundo tipo de ação que a gente faz e que precisa ser cortada, são aquelas ações contra o próximo. São as coisas que a gente faz e que atingem um outro e precisam ser decepadas no nosso projeto de vida. Dê uma olhada aí, por favor, em 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. É página 244 do Novo Testamento. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. E leia comigo no verso 6, em voz alta. O contexto está falando de prostituição, de imoralidade, há uma convocação à santificação. Verso 5 diz: não com desejo de lascívia, como gentios que não obedecem a Deus. E o verso 6, leia comigo em voz alta. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Você pode repetir isso comigo? E que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude a seu irmão. Mais uma vez, e que nesta matéria ninguém ofenda e ninguém defraude a seu irmão. O que Paulo está falando, olha aqui para mim, é que a gente, no uso da sexualidade, pode defraudar profundamente o próximo. Às vezes para você, foi só uma situação que aconteceu. Você iniciou um relacionamento, esse relacionamento ficou extremamente quente, cheio de paixão, de fogo. As circunstâncias se criaram de tal maneira que desembocou numa relação sexual. Uma semana depois você não sente mais nada pela pessoa e acabou. Mas às vezes você deixa marcas profundíssimas na vida dessa pessoa para o resto da vida. E a palavra de Deus está dizendo, nessas questões relacionadas a sexo, tome cuidado para você não defraudar, para você não roubar, para você não saquear a alma do outro, para você não se apoderar, para você não abusar do outro. Por quê? Qual é a razão? A palavra de Deus diz qual é a razão. Porque o Senhor, contra essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Terceiro tipo de ação que a gente pode produzir e que precisa ser cortada, diz Jesus, são aquelas ações que a gente faz contra Deus diretamente. Olha aqui para mim. A gente faz algumas contra nós mesmos, nós fazemos algumas contra o próximo e nós fazemos algumas outras direto na cara de Deus. É tapa e é soco na cara do Criador. Veja a palavra de Deus ainda aqui em 1 aos Tessalonicenses 4. Leia comigo, do verso 7 em diante. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Verso 8. Destarte, ou por isto, quem rejeita estas coisas não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo, corte todas as coisas que significam uma agressão a você, que significam uma agressão ao próximo e que significam uma agressão ao caráter santo de Deus e aquilo que ele já disse que é vontade dele que seja praticado, porque se você se confrontar e tentar se esborrachar contra essa manifestação do caráter de Deus, no fim de tudo, quem vai ser esmagado é você.
E por último, o que o Senhor Jesus está querendo dizer com cortar o pé? Isso não tem nada a ver com os carrinhos do Dunga e do Jorginho na Copa do Mundo, né? Eu vi o pobre do Jorginho dando uma entrevista dizendo o seguinte: se eu entro mole na bola, o pessoal diz que eu entrei mole porque eu sou crente. Se eu entro com virilidade de carrinho, o pessoal diz que eu estou em pecado. Eu não sei mais o que eu faço. Em outras palavras, será que eu tenho que cortar o pé? Mas o que Jesus está dizendo aqui não tem nada a ver com os carrinhos do Jorginho. Isso também não tem nada a ver com esse seu pezão enorme, 44, 46. Jesus diz: se o teu pé te faz tropeçar, corta. Eu tenho alguns adolescentes aqui que, se fossem levar isso a sério, tinham que cortar o pé. Um pé tão grande, é um tênis tão descomunal, uma jamanta tão imensa, que o sujeito anda e é como andar com uma prancha de surf nos pés. Não é difícil a beça caminhar, é por isso que o sujeito tropeça toda hora. Mas Jesus não está falando disso. Isso também não tem nada a ver com a sua capacidade enorme de sair dando topada à medida que anda. O que o Senhor Jesus está querendo dizer com cortar o pé? O que Jesus está dizendo é que nós não devemos andar por caminhos que nos levam à morte. Essa coisa do projeto da vida, de como é que a gente concebe a vida e como é que a gente constrói os caminhos da gente. Jesus está dizendo: cuidado para você não enveredar, cuidado para os teus passos não levarem você para determinados projetos que parecem direito hoje, mas que ao final dão em caminho de morte. Corta essa enquanto dá tempo. Em outras palavras, ele está falando aqui de filosofia de vida, de projeto de vida, de caminho, de vereda, de coisa que a gente constrói para andar nelas. E ele diz: há algumas que são malignas, corte da sua vida enquanto dá tempo, para que elas não destruam você. E há 3 filosofias aqui que eu queria mencionar rapidamente. Em primeiro lugar, é a filosofia que diz nos dias de hoje: o amor autentica tudo. Você já ouviu isso em algum lugar? Olha, o amor autentica tudo. E eu tenho encontrado isso dentro da igreja para todo lado. Moçada aí que canta: grande é o Senhor, Rei do Universo, lá, 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 e vai. Aí você olha para ele, que coisa, que gracinha, meu Deus. Esse irmãozinho querido e a irmãzinha também, aleluia. Aí depois eu descubro que eles estão indo para a cama 2, 3 vezes por semana juntos. E aí eles estão muito bem, não estão em crise nenhuma de mente, não. Aí você chama para um papo e a resposta, sabe qual é? A resposta não tem nada a ver com o Novo Testamento. Tem nada a ver com Jesus. Tem a ver com Caetano Veloso. Tem a ver com o pessoal da política do corpo no passado. Tem a ver até com os conceitos do bruxo Paulo Figueiredo. Tem a ver com a Xuxa, tem a ver com qualquer um, mas não tem a ver com Jesus de Nazaré. A resposta que eles te dão é o seguinte: mas olha, pastor, eu não vejo por que eu não posso ter relação com a minha namorada, porque nós nos amamos e o nosso amor autentica a nossa relação. Isso não tem cara de coisa ruim hoje, qualquer lugar. Se nós pusermos um psicanalista brasileiro e eu, e você no meio, e você disser isso, e eu disser para você não fazer isso, o psicanalista vai olhar para mim e vai dar toda a razão a você. Porque há toda uma construção de um sistema de pensamento no mundo que afirma que esse é um dogma legítimo. O amor autentica tudo. Gostou? Está fazendo com amor? Não é uma por dia, é só uma. Ainda que não seja a mulher com a qual você casou, ainda que a relação de vocês seja incipiente, ainda que o pai dela não saiba, a mãe dela não saiba, teu pai também não, ainda que ninguém sabe, mas o amor autentica, o amor é o que casa, então vai lá e faz. Eu acredito que o amor é o que autentica, mas o amor autentica dentro das fronteiras do que Deus estabeleceu. Sem amor ninguém casa. Mas a gente, porque ama, deve casar, diz a palavra de Deus. Uma segunda filosofia que está aí
e que pode levar um bocado de gente a destruir a vida, a juventude, e que precisa ser cortada enquanto dá tempo, é aquela que diz: se eu sou humano e sensível, então está tudo bom. Ou seja, você olha para a sua vida e diz: eu sou humano, e sou um sujeito, gente boa, eu sou generoso, sou sensível. Então, se eu sou humano, sou generoso, sou sensível, está tudo bom. Agora, eu encontro algumas pessoas que me dizem isso, e sabem o que eles me dizem? Toda vez que eu tomo droga, que eu fumo uma maconha, que eu cheiro alguma coisa, eu fico mais humano e mais sensível. Então, por que eu vou parar? Se quando eu estou doidão, a minha humanidade se exacerba muito mais e floresce muito mais. Ou até encontro algumas pessoas casadas que me dizem o seguinte: olha, enquanto eu estava casado com a minha mulher, eu vivi uma vida muito ruim e infeliz. Quando eu comecei esse caso, essa relação paralela, eu redescobri a minha juventude, eu estou muito melhor. Um projeto novo de vida. Há uma terceira filosofia também que diz o seguinte: os fins justificam os meios. É por isso que você diz: eu estou fazendo algo desonesto, mas pastor, o lucro vai todinho para Deus. Não é? Você já ouviu isso? Eu já. Está cheio de gente nas nossas igrejas, às vezes até empresários, dizendo isso. Dizendo isso até para Deus: ó Deus, foi uma safadezinha que eu fiz, dei uma pernadinha naquele sujeito ali, levei o dinheiro dele, mas o dízimo é teu, Senhor, para a tua obra. Em outras palavras, os fins justificam os meios. Ou então diz: eu estou fazendo um favor a essa coroa. Ela estava com 50 anos de idade, mas depois que ela começou a fazer amor comigo, a vida dela melhorou bastante. Mas Jesus vem para você e diz: corta essa, meu irmão. Corta essa, filho. Se o teu pé está te fazendo tropeçar, se esse caminho está empurrando você para dentro disso, corta isso enquanto dá tempo. Agora, por que será que Jesus recomenda essa castração, essa fimose existencial, essa tirada desse prepúcio, dessa carne? Por que ele manda a gente fazer isso? Por que ele manda, de alguma forma, às vezes você mutilar aquilo que alguém diria estava completo, mas teve que cortar algo fora? Por quê? Há 3 razões básicas. A primeira, porque ele está dizendo que na vida nem sempre dá para ter tudo ao mesmo tempo. Você pode repetir isso aqui comigo? Na vida nem sempre dá para ter tudo ao mesmo tempo. Mais uma vez, agora todo mundo com voz alta. Na vida nem sempre dá para ter tudo ao mesmo tempo. Mais uma vez, na vida nem sempre dá para ter tudo ao mesmo tempo. Olha aqui para mim. O ideal, gente, é que a gente possa ter os 2 olhos, as 2 mãos, as 2 pernas, tudo direitinho. Isso é bom. Mas o que Jesus está dizendo é que na vida hoje, às vezes, não dá para ser assim. O que ele está dizendo é que às vezes eu tenho que ser seletivo, eu tenho que fazer escolhas. Às vezes, para preservar uma coisa mais importante, eu tenho que cortar algumas inferiores, porque está havendo uma incompatibilidade por uma razão simples. A vida não é mais harmônica debaixo do sol. Desde que o pecado entrou neste mundo, que diz o apóstolo Paulo, há uma guerra aqui dentro. Guerra da carne contra o espírito. Guerra de desejos superiores contra desejos inferiores. Guerra da mente que sabe qual é a vontade de Deus contra instintos carnais que crescem dentro de mim. Quando dá para eu harmonizar tudo nas minhas escolhas, ótimo, mas frequentemente não dá, frequentemente há alguma parte em mim e de mim lutando contra mim. Por isso, para preservar o meu eu, aquilo que dura e que fica, eu preciso cortar alguma parte. Isso é duro. Mas, por exemplo, foi isso que Jesus ensinou no caso daquele jovem rico, vocês lembram? Seria uma beleza se o sujeito pudesse, daquela situação, ser salvo, continuar a ser gente muito boa, fazendo obras de caridade para todo mundo, e ainda o homem mais rico da cidade. Mas ele vem para Jesus: o que eu faço
para herdar a vida eterna. E Jesus olha para ele e vê que a única maneira daquele indivíduo poder se apoderar, se apropriar da vida em Deus, seria se ele se desfizesse dos bens dele, porque no caso dele, não estou dizendo que isso é geral, no caso dele, aquela coisa era poderosa, comia a alma dele, dominava a alma dele, e ele nunca estaria liberto daquilo, a menos que ele cortasse aquilo. Nem sempre dá na vida para a gente ter tudo que a gente gostaria de ter a um tempo só. Segunda razão pela qual Jesus diz que às vezes a gente tem que optar pelo corte. Ele está dizendo aqui que muitas vezes as nossas maiores potencialidades podem ser as nossas maiores tentações. Você podia repetir isso comigo? As nossas maiores potencialidades podem ser as nossas maiores tentações. Agora eu queria ouvir todo mundo falando com voz bem alta. As nossas maiores potencialidades podem ser as nossas maiores tentações. Olha aqui para mim, o que é isso? O que ele está dizendo aqui, especialmente no texto de Mateus 18, 8 e 9, ele diz assim, olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca. Veja que ele foi específico. A impressão que dá é que o direito era o melhor dele, o melhor daquele indivíduo. É desse tipo de pessoa que fecha o olho assim para enxergar melhor. Tem algumas senhoras aqui que fazem isso, não é? Espera aí, meu filho, deixa eu fechar aqui que eu vejo melhor com o direito. Aí Jesus está dizendo, olha, se o direito, que é o bom, te faz tropeçar, arranca. Porque pode ser que a tua capacidade de ver seja a tua pior adversária. Ou ele diz, se a tua mão direita, no caso do indivíduo que é destro, a maior parte das pessoas o são, te faz tropeçar, corta, vai aprender a escrever com a mão esquerda. Mas se esse negócio está te fazendo mal, corta. Agora, olha aqui para mim. O que isso tem a ver com você? Primeiro uma palavra com as gatinhas. Você logo, logo vai descobrir na vida que talvez a coisa mais rica que você tenha, que seja justamente a sua estética exuberante, pode vir a ser a coisa que mais vai complicar a tua própria vida. Ou seja, juntamente com as nossas grandes potencialidades na vida, quase sempre surgem as nossas grandes tentações. Isso é justamente porque você, esteticamente falando, é tão generosa, e Deus e a natureza foram tão graciosos com você, é que você anda assediada pelos maiores problemas que você tem que administrar. Tem vantagens de um lado e desvantagens do outro. Jesus diz, trabalhe isso muito bem. Porque se aquela que é a sua grande vantagem, a sua grande potencialidade, começar a destruir você, corta essa. Ou o rapaz que é super inteligente, já percebeu que nas pessoas muito inteligentes, a inteligência é quase sempre a coisa que também mais trabalha contra eles? De um lado é maravilhoso, ele passa em primeiro lugar na classe, tudo que ele ouve ele aprende assim, ele capta assim, ele vê mais rápido, ele começa a rir da piada antes do pessoal chegar na metade, ele já viu onde é que vai, já está gargalhando. Ao passo que tem gente que ri 30 segundos depois que a piada terminou, não é? Então ele está aqui, a vida para ele acontece mais rápido, ele está na frente dos processos, não é? Ele vai andando. Agora olha aqui para mim. Agora, também é ele que geralmente tem os maiores conflitos de fé, é o pobrezinho. Especialmente quando ele não tem um pastor que prega coisa com coisa. Às vezes é ele que luta desgraçadamente contra a arrogância intelectual dele, que ele tem uma vontade enorme de encher a boca e chamar todo mundo de burro. Aí ele luta contra isso, ele luta contra isso. A maior potencialidade dele é a maior tentação, é a maior fraqueza.
É o que acontece, por exemplo, com gente que tem uma facilidade enorme de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro, de produzir dinheiro. Isso é maravilhoso, mas a maior potencialidade é também onde reside embutida a maior fraqueza. É como um indivíduo que é carismaticamente falando, fantástico, todo mundo gosta de vê-lo, de ouvi-lo, ele atrai a atenção. A maior potencialidade é a maior fraqueza, porque ele corre o risco de ser seduzido pelo poder de fascinar os outros. Tem um negócio aí, em toda grande virtude e potencialidade habita lá na base uma fraqueza que vem junto. E Jesus diz: não tem problema com a sua potencialidade, desenvolva isso. No entanto, se o teu olho direito, ou se a tua mão direita, ou se a tua perna boa de chute, seja lá qual for, está te fazendo tropeçar, é melhor tu cortares isso. E tu preservares o tu. Eu acho bonito isso. Se o teu olho, a tua mão, o teu pé te faz tropeçar, corta a tua mão, porque a mão é tua, mas não és tu. Você está entendendo? A mão é tua, mas tu é mais profundo do que a tua mão. O olho é teu, mas o olho não és tu. Tu existes sem o olho não existe sem ti. Então é melhor tu arrancares algo que é teu, mas não és tu, e preservares o teu eu para a vida eterna, do que tu tentares manter o pacote todo junto e ires inteirinho para o inferno. É o que Jesus está dizendo. Terceira razão que ele dá para a gente fazer castrações se forem precisas. Ele está dizendo que a verdadeira vida ainda não chegou, mas ainda está por vir. Por isso é que ele diz: olha, nesta vida aqui, corta o que for preciso, porque aquilo que eu chamo vida ainda não chegou. Você pode repetir isso comigo? A verdadeira vida ainda não chegou, mas ainda está por vir. Repita comigo. A verdadeira vida ainda não chegou, mas ainda está por vir. Olha só o que ele diz no capítulo 18 aí de Mateus, versos 8 e 9. Ele diz: é melhor tu entrares na vida caolho do que com os dois olhos ser jogado fora. É melhor tu andares para a vida pulando saci pererê evangélico, entrando no céu assim, entrando na vida assim, do que com as duas pernas sem andares nas ruas do inferno. Agora o que ele está dizendo é que aquilo que ele chama de vida ainda não chegou. Olha aqui para mim. É isso que faz toda a diferença. Você só tem força e motivação para conservar o seu olhar limpo. Só tem força e motivação para trabalhar bem as suas ações, ou até para cortar certas coisas que você sabe que estão fazendo você pecar e tropeçar. Se você tiver consciência de que essa coisa que acontece aqui entre o berço e a sepultura não é a vida ainda. Se a sua referência de vida for só o que acontece entre o berço e a sepultura, então não há a menor motivação para você arrancar o olho, porque a única vida que você tem é essa aqui. Se você arranca o olho, você vai dizer: mas meu Deus, eu vou morrer com 70 anos e eu vou morrer. Pode até ser que você diga que crê na vida eterna, mas você talvez confesse isso, mas na prática você não tem essa referência na hora de você julgar uma coisa, na hora de dizer faço ou não faço, vou ou não vou, pego ou não pego. Talvez a consciência de que a vida ainda está por vir não esteja presente. E se não estiver presente, você não tem força e nem razão para cortar nada. Jesus diz que para ter força para fazer cortes, se forem necessários, você tem que entender que o que está acontecendo aqui debaixo do sol, no planeta Terra, no hemisfério sul, na América Latina, na América do Sul, no Brasil, em Guarapari, no estado do Espírito Santo, no Sesc,
não é ainda a verdadeira vida. A verdadeira vida, Jesus diz, está por vir ainda. Se você crê nisso, ele diz, tenha coragem de deixar de fora algumas coisas que podem impedir você de entrar nessa vida que eu estou construindo para você. Agora olha aqui para mim. Eu não vim aqui hoje à noite para encher você de corta isso ou corta essa. Eu não creio no corta essa. Não creio que a gente tenha que viver dizendo não faz isso, não faz aquilo. O apóstolo Paulo diz em Colossenses que quando a gente diz não toques nisso, não prove aquilo, não pegue naquilo outro, isso tem uma aparência de piedade, mas não tem nenhum valor real contra a sensualidade. Na hora do vamos ver, não adianta nada. A grande força para a gente andar com o Senhor não está no peso de determinados regulamentos, está no nosso amor para com Ele. O apóstolo Paulo disse, é o amor de Cristo que nos constrange a viver para Ele. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O apóstolo João diz que Jesus disse, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Mas se no processo de viver a vida, de não ter medo de ser feliz, de celebrar a existência, de viver a plenitude da sua juventude, de exercitar com toda a grandeza a sua liberdade de pensar, de ir e de vir, se no processo você descobre que tem alguma coisa na sua maneira de desejar e de cobiçar a vida, alguma coisa nas ações que você produz, alguma coisa nos caminhos que você escolhe, que estão indo e se chocando com a vontade de Deus, e se essa coisa se torna poderosa e dominadora, então eu digo a você hoje, e eu espero que até quando você estiver com os cabelos brancos, o eco dessa palavra ainda ecoe na sua alma. Se esse for o caso, Jesus diz, corta essa, porque eu quero te abraçar na porta da Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Vamos ficar de pé. Curve a sua cabeça. Eu queria fazer uma oração com você. Como eu disse, nós não estamos fazendo essa pergunta, não é pergunta de sapo, para fazer a centopeia não saber mais como andar. Ao contrário. Nós estamos aqui querendo colocar gasolina, para que o carro ande e saiba para onde é que ele está indo. Se você ouviu a palavra de Deus, se você olhando para a sua vida, você discerne, percebe, identifica áreas, situações que estão se tornando nessa espécie de olho autônomo, independente, essa coisa que ficou maior que você, que está começando a fazer mal a você, que está começando a fazer você desejar o que mata, começando a fazer você querer comer veneno, que pode ser um veneno docíssimo e gostoso, mas você sabe que vai matar. Se esse é o caso, arranca isso. Não faz assim não, corta essa. Ou se são aquelas ações contra você, ações contra o próximo, ações contra Deus, corta isso. Ou quem sabe são aquelas filosofias, são caminhos aparentemente bons, aplaudidos por todo mundo em volta, mas que dão em caminho de morte. Então, corta isso, não vai lá não.
Se o preço para andar é andar nesse caminho ruim, é melhor ficar parado. Não vai lá não. E se essa palavra de Jesus chegou ao seu coração e você quer hoje tomar compromissos de arrancar algumas coisas, de cortar outras, ou quem sabe você quer só dizer: Jesus, dá-me a disposição interior para não brincar com a tua palavra, aonde quer que eu encontre alguma coisa que está fazendo guerra contra a minha alma, ainda que seja a minha maior potencialidade, a minha maior virtude, ajuda-me a cortar essa, porque eu posso até chegar no céu podado, mas eu quero estar lá e não quero estar inteirinho longe de ti, porque a verdadeira vida ainda está por vir e é para ela que eu estou andando. Se você quer orar comigo a propósito de qualquer dessas coisas, eu queria que você desse uma saidinha, no ato de movimentar, de mexer, de simbolizar, de dar concreção, de mostrar a você mesmo que essa coisa é real, que não está acontecendo só aí dentro, mas que ela se transforma em passo, em caminhada, em gesto seu. Então eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente. Eu queria fazer uma oração com você, enquanto a gente louva ao Senhor. Se você quer orar comigo a propósito de qualquer dessas coisas, pode vir. Uma chegadinha aqui na frente. Você vai dizer: Jesus, tem coisa fazendo guerra contra mim e eu vou cortar. Não vou deixar esse negócio me arrebentar não. Porque eu quero entrar na verdadeira vida, Jesus. Eu quero entrar na verdadeira vida, Jesus. Ninguém aqui está convidando você para não ser normal, para você ser bem normal. Só corta aquilo que está te matando. Se está te matando, te fazendo mal, corta essa.